E se eu te dissesse que tudo que você acredita sobre si mesmo é apenas uma história? Uma narrativa que você repete para você há vários anos sem perceber. Desde a adolescência eu carregava uma história comigo, uma narrativa de que eu não valia nada, que eu nunca iria ser bem-sucedido, que eu não era ninguém. Essa narrativa moldou as minhas emoções, moldou as minhas escolhas, o meu comportamento. Mas e se eu te dissesse que nós podemos reescrever essas narrativas, reescrever essas histórias? Desde muito novo eu repetia para mim essas mesmas coisas, essas narrativas limitantes que moldavam o meu comportamento. Na época pareciam verdades absolutas, frases como você não é ninguém, você nunca vai alcançar, você é um bosta, você é um merda. Essas frases ficavam martelando na minha cabeça. Por causa dessas narrativas eu deixei de fazer muitas coisas. Coisas como, às vezes, estudar mais por achar que eu nunca iria conseguir tirar uma nota boa. Às vezes, não me exercitar tanto por nunca acreditar que eu teria um shape legal. Quando você acredita que você não é bom o suficiente, você começa a agir como se isso fosse um fato. Quantas vezes eu deixei de apresentar trabalhos em público por acreditar que eu não conseguiria. Deixei de aceitar palestras por acreditar que eu nunca iria conseguir falar na frente de várias pessoas. Inúmeras vezes eu deixei de fazer algumas coisas por acreditar que eu não conseguiria ou que eu não era bom o suficiente. E o problema é que eu não percebia que essa história não era uma verdade, uma absoluta, mas um enredo, uma narrativa que eu repetia para mim mesmo sem questionar. E quanto mais eu repetia, quanto mais eu falava, mais aquilo se tornava real, mais aquilo moldava o meu comportamento. A história que contamos sobre nós, as narrativas que contamos sobre nós, se torna a nossa vida. Nós seguimos esse roteiro automaticamente, sem questionar. A psicologia explica que nossas narrativas, elas influenciam diretamente no nosso comportamento e nas nossas emoções. Isso se conecta à terapia de aceitação e compromisso, que nos ensina a desprender dessas histórias rígidas, essas histórias concretas que acreditamos serem verdades absolutas e abrir espaço para as novas experiências, novas histórias, novas narrativas. Se antes você falava eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir fazer determinada coisa, hoje você fala foi muito difícil, foi muito desafiador, mas eu vou tentar e vou conseguir. E ao invés de tentar lutar contra esses pensamentos, tentar acabar com eles, nós apenas temos que ver esses pensamentos como algumas frases que não são verdades absolutas, mas que passaram por um segundo, por um instante pela nossa mente. Por muito tempo eu fui escravo das minhas narrativas, fui escravo da minha ansiedade, fui escravo por pensar que não seria bom o suficiente para determinadas coisas. Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu conseguiria sustentar uma casa, que eu conseguiria sustentar minha esposa. Eu nunca imaginei que eu conseguiria ter uma família. Sempre foi um desejo do meu coração, mas nunca fez parte dos meus sonhos por não acreditar que eu conseguiria. E quando eu percebi que eu repeti isso tantas vezes para mim mesmo, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, isso estava moldando a minha forma de agir, estava moldando as minhas emoções, porque, por exemplo, eu nem tentava fazer algumas coisas por achar que eu não conseguiria, porque eu repeti isso tantas vezes pra mim que eu comecei a agir conforme isso. São narrativas que repetimos pra nós mesmos que se tornam reais. E eu decidi experimentar essas novas narrativas, esses novos enredos, essas novas histórias sobre a minha vida. Por exemplo, eu vou fazer a ultramaratona. Ao invés de falar assim, nossa, eu nem vou tentar porque eu não sou bom o suficiente, eu não tenho um físico legal, eu nunca treinei corrida, como que eu vou tentar fazer isso? E se eu mudasse minha narrativa pra, e se eu tentasse? E se eu começar a treinar e me inscrever? E se eu fizer essa prova e conseguir completar essa prova e ainda conseguir um pódio? Quando a gente tem a noção que as nossas narrativas, aquilo que a gente fala sobre nós e aquilo que a gente pensa sobre nós molda o nosso comportamento, a gente toma muito mais cuidado daquilo que a gente coloca pra fora. E a nossa vida vai mudando. A nossa vida vai mudando porque as nossas narrativas mudaram. Por exemplo, eu tô começando a atender agora. Eu tinha de tudo pra pensar que eu não seria um bom psicólogo. Eu teria de tudo para pensar que eu nunca conseguiria pacientes, mas eu estou mudando a minha narrativa, mesmo que isso seja difícil de acreditar. Mesmo que seja difícil de acreditar que eu vou ter 10, 20, 30, 40 pacientes, eu estou mudando a minha narrativa. E se eu tentasse? E se eu divulgasse no Instagram?
E se eu conversasse com essa pessoa aqui? E se eu divulgasse em tal lugar? E se eu tentar? E a grande lição que eu quero passar para vocês aqui é que nós não precisamos nos apegar a essas narrativas que consideramos verdades absolutas. Nós podemos e vamos reescrevê-las. Narrativas que nos limitavam irão nos impulsionar. Narrativas que iriam fazer a gente desistir antes mesmo de tentar, irão agora nos fazer tentar. Mas você precisa estar disposto a reescrever essas narrativas. Reescrever aquilo que você fala sobre você. Reescrever uma nova história sobre você. As pessoas podem ter narrativas sobre você, você mesmo podem ter narrativas sobre você que você considera verdade absoluta. Mas só você tem esse poder de reescrever novas histórias sobre você, porque as pessoas não vão fazer isso por você. Então eu te pergunto, qual narrativa você tem contado sobre você? O que você tem falado sobre você? Qual história você tem contado? Será que essa história tem te ajudado ou te limitado? Lembre-se, as suas narrativas estão moldando o seu presente e construindo o seu futuro.